Antigo Testamento vinha falando, vinha anunciando a vinda de Jesus Cristo. E no Novo Testamento a confirmação foi feita. Cristo veio por mim e por você. E ele disse o seguinte: é necessário que eu vou, para quando eu for, vir o meu Espírito, o Consolador, aquele que vai te guiar em toda a verdade, aquele que vai te revestir de poder. Ele assim ensinou, assim fez essa promessa para os discípulos. Mas a palavra foi bem clara: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E bem sabemos, quando nós lemos a palavra do Senhor, aleluia, que eles não ficou esperando a promessa do Senhor vir, o Espírito vir de qualquer maneira. Não, tinha um posicionamento, e o posicionamento deles era ficar em Jerusalém e em jejum e oração. Não é de qualquer maneira. Às vezes o Senhor me faz uma promessa, às vezes o Senhor me dá algo que é para mim esperar, mas eu não posso esperar de qualquer maneira aquilo que Ele me prometeu. Não posso esperar. Não acredito nesse Deus. Ele não nada disso. Mas ele seguiu firme até que um dia Faraó teve um sonho e foi chamado. E ali a promessa se cumpriu na vida de José. Não é diferente na nossa vida. Quer receber as promessas do Senhor? Quer receber aquilo que o Senhor tem prometido a você? Se posicione para receber. Imagine aquele que ainda, aqui entre nós, ainda não é batizado com o Espírito Santo. Já fala, é Espírito Santo, e exige de mim e de você santidade. Santidade, exige de mim e você uma santidade para receber algo da parte do Senhor. E a promessa se cumprindo, os apóstolos viu, andou com Jesus, viu toda a maneira dele proceder, dele fazer, e do mesmo jeito que ele viu Jesus fazer milagres, maravilhas, prodígios, que ele viu, que ele andou, ele também viu Cristo subir, a ascensão de Cristo. Eles também viram. Na verdade, nós somos testemunha dos apóstolos. Por quê? Porque eles que andaram, eles que testemunharam, eles que viram. A palavra, o exemplar está aqui na minha e na sua mão, por causa deles e de muitos que vieram a morrer por causa do Evangelho, sabia? Eu tenho um livro lá em casa que se chama Os 100 Mártires. Se você souber
se você lesse como aqueles homens morreu. O Policarpo, ele era discípulo de João. Ele morreu de uma forma terrível. Mas quando jogaram ele da fogueira, sentiram o cheiro do pão e do azeite. Que coisa linda. Então os apóstolos assistiram aquilo tudinho. E assistiram Jesus subir ao céu. E ali eles ficaram na posição de receber a promessa que o Senhor tinha feito sobre a vida deles. E ao passar os 10 dias, eles orando, jejuando, veio sobre ele, lá no centro de Jerusalém, ali onde o povo estava comemorando uma festa, desceu sobre eles a promessa, o Espírito Santo, a profecia que Joel falou há milhares de anos atrás, se cumpriu ali naquele momento. Às vezes, o Senhor me faz promessa para mim e para você, você quer que aconteça amanhã. Tudo é um tempo. Tudo é um tempo. Eu tenho uma promessa que o Senhor fez na minha vida há 25 anos atrás, 24, 23 anos atrás. Ainda não se cumpriu, mas eu acredito porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas se espera. Porque dia 20 agora de agosto, fazer 25 anos que o Senhor me sustenta na sua presença. As circunstâncias vêm ao contrário, os problemas vêm ao contrário, mas eu e você sabemos quem tem crido. E ao tempo dele, como eu já ouvi muito falar e repito, e é a verdade, suporte o processo, aleluia, para viver o propósito, para viver, aleluia, da promessa que o Senhor tem na minha e na sua vida. Eles ali reunidos, o Espírito desceu sobre eles ali naquele lugar. E a ordem era ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O Senhor falou assim com a minha palavra, conjecturando, falando com as minhas palavras: não se movimente até eu mandar. Não se movimente até você ser revestido de poder. Não se movimente. É o que eu entendo. Até eu mandar você ir. Como a palavra de Deus fala lá em Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestimento. Ficai, e ele ali ficaram, desceu o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. E ali naquele lugar, naquela cidade, era uma cidade de comércio. De comércio ali daquele lugar. E naquele lugar havia a festa de Pentecoste. Como o pastor já bem falou aqui, havia. Então se reuniu ali milhares e milhares de pessoas. Tantos religiosos para adorar sabendo daquela festa, tanto comerciante vinham àquele lugar. E a ele desceu o Espírito, veio eles falando em línguas, tá? Não era língua estranha, não era língua no idioma daqueles países que eles ouviram. Por exemplo, lá tinha árabes. O apóstolo falou em árabes. Para quem era árabes? Você está entendendo? Foi isso que aconteceu. Porque se o Espírito falasse em língua, botasse em língua estranha, nem eles de outro país iam entender e nem ninguém, porque naquele lugar ainda não tinha o dom de interpretação de línguas. Então não tinha como. Um
Alguns ficaram maravilhados em ouvir aquilo. Como, por exemplo, eu aqui, simples, na minha simplicidade, né? Meu português, só Jesus. Aí, o Espírito vem sobre mim e eu falo inglês. E aí, quem é? E eu falo inglês. Foi isso que aconteceu ali naquele lugar. E se maravilhavam, e outros não se maravilhavam. Outros falavam assim, tem sempre ido contra. Outros falavam assim, mas esses aí zombavam. Esses daí estão embriagados. Esses daí beberam. Porque não entenderam. Aí o apóstolo Pedro discursa. A ele ouvi que alguns estavam falando que os apóstolos estavam embriagados, ele se levantou em defesa. Ele se levantou para discursar. Em defesa da promessa, daquilo ali, daquele movimento espiritual que estava ali acontecendo. Ele se levanta e fala: varões Galileu, e começa a discursar. Esses homens não estão embriagados. Aí fala da promessa. Eu lendo a palavra, eu lendo esse texto, viajei lá dentro dele e senti, sabe o quê? Pedro estava ali cheio do Espírito Santo e falava com propriedade. Cheio, eu senti a mansidão de Pedro em levantar, em tomar ali a liderança e começar a discursar, a defender os apóstolos, seus irmãos, o evangelho ali. E ele começa aí, eu analisei quem era Pedro. Quem era? Quando o Espírito desce sobre a minha e sobre a sua vida, nós somos outras pessoas. Nós não somos, não podemos, não tem como a gente ser o mesmo. Não bate, não tem. Se eu sou a mesma, então está faltando alguma coisa em mim. Alguma coisa está faltando. Não tem como ser. É aquele mesmo Pedro que lá no Getsemane tirou a espada e arrancou a orelha de Malco, tirando um sonho, porque aquele soldado queria ser sacerdote. Esse mesmo Pedro foi quando Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu para se andar, mas eu falei, para a tua vida, mas eu falei que não, para que lá na frente tu venha, aleluia, sustentar a fé dos teus irmãos. E a mesma coisa, não, Senhor. Aí o Senhor Jesus fala assim: é necessário que eu morra, é necessário. Ele: não, se for para a morte, eu vou contigo. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Tu me negará. Pegaram Jesus, levaram preso. Mas tu parece com ele? Não, não conheço. Tu anda como ele? Não, nunca vi. Tu se veste como ele? Não o conheço. Oh, aleluia. Aqui tem alguns líderes de congregação, não tem? De filiais. Então, se na sua igreja tem um Pedro, cuide. Cuide. Eu já vi o pastor aqui cuidar de algum Pedro. Que por mim eu falo lá em casa assim: eu não tenho coração de pastor, não. Não tenho, não. Eu já vi o pastor aqui cuidar, ele não sabe, mas eu observo ele cuidar de algum Pedro aqui, que se é eu ou outra pessoa, jogava lá fora, vai. Mas ele não.
cuida daqui, apacenta daqui, uma palavra dali, outra daqui. Jesus não fez diferente. Se Jesus olhasse para o comportamento de Pedro, ele ia falar assim: se afasta de mim. Mas ele estava vendo a atualidade de Pedro, não. Ele estava vendo o futuro. Ele estava vendo quem Pedro ia ser depois da descida do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. Ei, não despreze o irmãozinho do está do seu lado, não. Porque você come carne e ele não come. Oh, aleluia, não despreze não, cuide, se Deus mandar você cuidar, cuide, que amanhã pode ser um grande líder, e você não sabe. Aleluia. E Pedro discursa, Pedro se levanta, não, é a 3ª hora, ou seja, era 9 horas da manhã, aqueles homens estavam em oração, aqueles homens estavam em jejum, na posição esperando, e ele levanta. E ele não levanta, aleluia, com teologia. Não sou contra não, tá, gente? Já fiz aí um cursinho, vou até fazer uma reciclagem, tá, pastor? Que eu sei que tem. Já fiz um médio de teologia, não estou falando isso. Se você tiver uma oportunidade, vai estudar, cresça na graça, cresça no conhecimento, que é maravilhoso. Mas Pedro veio falando de quê? Veio discursando de quê? Veio discursando, falando da morte de Cristo e falando da ressurreição. Aí o Senhor me levou lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2. A pregação o caráter da pregação de Paulo. Paulo soube o que aquela igreja de Coríntios estava fazendo. Havia uma acepção. Só vou pregar quando Apolo subiu ao altar. Paulo soube. Eu só vou quando Paulo ir. Eu só vou quando Cefas, Pedro ir. Se ele não for, eu não vou. Fazia acepção. Paulo soube e escreveu uma carta à igreja de Coríntios, que havia essa divisão, havia essa acepção. Graças a Deus que aqui não existe. Aqui não tem, né? Se o pastor for da escola bíblica, não vou. Mas se o fulano for, eu estou lá. É acepção. Não se engane. E Paulo escreveu para a igreja de Coríntios e falou: eu não fui até vocês com sabedoria humana que ele poderia até ir, que ele tinha para ir. Sim ou não? Sim. Não fui até vocês com sabedoria humana. Não fui até vocês com a sabedoria do príncipe deste mundo. Não. Mas eu fui até vocês com demonstração de poder pelo Espírito Santo de Deus. Fui com a sabedoria do céu. Fui com uma sabedoria de Deus, que eu fui até você, para que você não se apoiasse em nada, a não ser na cruz. Uma certa feita eu estava lá na igreja, não aqui, mas na filial. E nesse tempo eu estava dando escola bíblica, e o trimestre era, o coordenador ali vai lembrar, dons ministeriais e dons espirituais. E eu estava lá na lição onde Paulo escrevia para Timóteo, dizendo a ele as características que tinha que ter para levantar um presbítero.
estava eu. E o pastor, naquele tempo, levantou uma campanha naquele lugar. A chave de Davi. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que fecha, ninguém abre. E o pastor achou por bem dar uma chavinha, simbolizando a chave de Davi. Simbolizando. Aí o pastor distribuiu. Menino, meu Deus, quando eu olhei aquilo, escute, o problema não era a chave, o problema é que o povo fez com a chave. Botou a chave, botou uma correntinha, sabe? Pendurou no pescoço, pendurou nos braços. Aí eu digo assim, onde é que eu estou? Na Assembleia ou na Universal? Nada contra meu irmão, cada um, entendeu? Onde é que eu estou? O Senhor falou assim, olha filha, estão usando como amuleto. Eu digo o quê? Não. Fui para a escola bíblica dominical, da escola bíblica. E aula vai, e aula vem. Aí, arrumei um gancho, né, dentro da aula. Eu falei, olha, o pastor, pedi sabedoria a Deus, claro, né, que nunca vá nessa de ir contra a liderança, contra o seu pastor, contra o que ele faz, ou deixe de fazer. Entendeu? Aqui esses homens zombaram, falavam que os apóstolos estavam embriagados porque não sabiam o que estava acontecendo. Porque o homem natural não entende nada, mas o espiritual ele tudo discerne. Se você não discerne, cale a boca, fique quieto. Aí eu digo, peraí. Cheguei na escola bíblica, comecei, eu digo, o pastor, ele deu a chave como simbolismo. E alguns de vocês estão usando como amuleto. Quem sabe na hora da angústia, do desespero de vocês, vocês estão pegando aquilo ali e falem firme assim, e beijando e dizendo, me socorre. Não se apoie nisso. Se apoie na palavra. Eu só sei, pastor, que naquele mesmo instante, eu só via uns e outros tirando a chave do pescoço, a chave do braço, porque o povo é muito propício a isso. Ao que vê, ao que pega, Paulo falou, não, eu vim até vocês com sabedoria de Deus. Eu vim até vocês com demonstração de poder do Espírito Santo de Deus, para que vocês não se apoiassem em nada, mas sim na cruz de Cristo. Porque Paulo fala o seguinte, e é certo, a nossa pregação, o centro é Cristo. Tem que ser Cristo, é Cristo. O centro é Ele, não é ninguém, não é nada. Mas é Jesus Cristo. Então Paulo falou assim, não vim até vocês, para vocês fazer essa acepção. A mesma coisa Pedro, ele não se levantou em defesa dos apóstolos com sabedoria humana, não, mas com sabedoria de Deus, cheio do Espírito Santo, falando com sabedoria, falando do que viu, do que assistiu, falando da morte, falando da ressurreição, falando até de escatologia, até o que está por vir. E ali, ao ele discursar aquilo ali tudo, como eu falei do princípio, não sei quem lembra,
que eu poderia sugerir 3 palavras aqui, né? Que era a ascensão, a descida e a expansão. Descida, né? Subida, eles viram Jesus subir, o Espírito desceu e ascensão. Porque depois dessa pregação, desse discurso de Pedro, que ia, quando ele ia discursando, falando da palavra, daquilo tudo que aconteceu, a palavra ia adentrando nos corações do povo que eu escutava. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra ia entrando aos corações daqueles homens que escutavam. E ao Pedro, ao terminar, eles falaram assim: o que nós temos que fazer? Arrependa-se. É só se arrepender. E ali a expansão começou. E ali foi ganha 3.000 almas para Jesus. Aquele simples e poderoso discurso, quase 3.000 almas. Porque quem faz não é eu e nem você. Porque Paulo falou o seguinte: quem planta não é nada, quem rega muito menos, mas aquele que dá o crescimento. E quem dá o crescimento é Jesus. E não é diferente no nosso dia atual. Pregar a palavra genuinamente. E a igreja, ela cresce. Sem mistura, sem variação, mas genuinamente. E a palavra é bem clara. Aqueles que se converteram, aleluia, a palavra é bem clara. O povo vinha até os apóstolos. Os apóstolos, a Bíblia não diz que os apóstolos iam até eles. Não. Por eles ouvir a doutrina, o que estava acontecendo ali, a fidelidade daqueles homens. O Senhor traía almas e mais almas ali naquele lugar para congregar. Era isso que acontecia. Não é eu fazer festa ou chamar um cantor bem famoso para que as almas vinham. Não sou contra também, não. Me entendam, não. Mas o que traz crescimento para a obra é a palavra pregada genuinamente, sem mistura, sem variação, sem hipocrisia, sem mentira, mas na verdade que é Cristo. E quem sustenta é Cristo. E aquele povo ia, às vezes, assim orava, né? Já escutei muito: traz almas, traz almas, traz almas. Como assim? Você não cuida de meia dúzia. Você quer cuidar de uma dúzia? Você não ensina meia dúzia. Você quer ensinar uma dúzia? Primeiro ensina meia dúzia. Aí o Senhor te acrescenta uma dúzia. É assim que o Senhor faz. Amém? É assim que o Senhor faz. E a igreja crescia. Amém, pastor? Assim já eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Amém ou não amém? Pegou aí direitinho, tá certo? A sessão é a subida. Foi Cristo. É a descida, o Espírito Santo, né? E o que aconteceu depois? O crescimento, né? A expansão, que é o crescimento da igreja.
Ó, e chegou até aqui, ó, a gente aqui, ó. Sabe onde é que começou isso? Lá na descida, lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, ó, chegou aqui no Palmares, chegou no Brasil, na Assembleia de Deus, em 1911, Daniel Berg. Mas ele era sueco, chegou lá na Suécia. Aí ele recebe o batismo nos Estados Unidos, na Rua Azusa, naquele movimento, aí vem para cá, é isso aí. Deus abençoe a nossa irmã, a missionária Simone. Nós estamos fazendo uma série sobre Atos capítulo 2. São 47 versículos que eu aconselho você ler amanhã, tá? Lê durante essa semana. E próxima terça vai estar aqui o pastor Robson, mas vão estar passando aqui no altar falando sobre esse tema. Pastor Francisco, que é membro da diretoria da igreja, meu segundo tesoureiro, o Pedro, que é o pastor, que é o primeiro, pastor Samuel, meu secretário, Valqui Silva, estarão todos passando aqui, falando desse tema. O Vinícius 02, que é o obreiro Vinícius, que tomou a iniciativa de pegar água para a irmã, parabéns, bato palma para você, porque a iniciativa é tudo, e ele teve, mesmo que ela não tomou, mas ela teve, mas ela não tomou, mas eu vou tomar, mas a iniciativa é tudo. Muito bom, parabéns, eu observo isso. E a Arinete, né? Irmã Arinete, ela é membro aqui da igreja. Ela não é diaconisa, não é... Mas eu estou trazendo até uma pessoa que é membra, mas por quê? Porque é aluna da escola dominical, não falta culto, não está aqui hoje, mas não falta culto da palavra, parece que amanhã é aniversário dela. Então é gente que eu vejo sempre na igreja. Tá? E eu vou estar fechando, então, seria um dos últimos, mas cada um vai passar. Eu vou estar ali sentadinho ouvindo, tá? Vou fazer o ofertório, o Diegão vai tocar e depois nós vamos terminar. Tranquilo, eu não vou. Agora eu vou esticar mais um pouco, porque a irmã terminou 8h25, eu vou dar mais 30 minutos de salevada. Não, irmão, nada disso. Né? Você já se alimentava aí, amém ou não amém? Aí, recebeu aí. Pastor, por que muita gente não vem no culto da terça? Eu vou te explicar, olha para mim. Só come quem tem fome. Irmão, só bebe água quem tem sede. Está achando que não tem fome, está com ele mesmo. Agora eu estou toda terça aqui. E é isso que tem me feito estar de pé. Né? Porque a caminhada é longa. Eu não conheço ninguém que caminha longo de barriga vazia. Dependendo da marcha do quartel, dependendo da distância da marcha, e eu no quartel fiz marcha de 32 quilômetros. Dependendo da distância da marcha, vai chegar um certo ponto e a gente vai almoçar ou jantar, melhor dizendo. Normalmente é janta. Dependendo da distância da marcha, vai chegar um momento que a gente vai parar para se alimentar. Porque não tem como você caminhar muito, gastando energia de barriga vazia. Ele não vai, o soldado vai cair. Um fuzil nas costas, ainda de mochila, ele vai cair. Então já houve marcha da gente chegar num ponto e o rancho, né? O pessoal responsável em fazer a comida do quartel já estavam lá nos aguardando. Janta para todo mundo. Comida, 6 horas da noite, 7 horas, todo mundo comer para poder continuar a marcha, porque senão não aguenta, o cara vai desmaiar. Então, a caminhada é longa. Se a caminhada é longa, é bom você se alimentar, senão você vai ficar no caminho. Está entendendo? Amém ou não amém? Tá? Então, só come quem tem fome, irmão. Só bebe água quem tem sede. Então, não tem fome, é contigo. Tá certo? Toma cuidado, porque com a morte do Papa, vai começar a surgir teorias, né? Teorias, e muitas delas, sobre o próximo Papa, e agora é o anticristo. Então, vamos tomar cuidado com isso aí. Eu já vou fazer oferta. Eu tenho um celular desde a época que ele só fazia ligação. Quando você olhava aqui, só tinha um sinal no celular. É aquelas cobrinhas assim que fala que você tem sinal para ligar ou não. Eu também já tive esse celular. Eu já tive tijolão. É um celular, se eu jogasse aqui no Natan, eu desmaiava ele. O bicho desse tamanho, grosso, pesado. Só que hoje no nosso celular tem um tal de 3G, 5G, porque agora entra a internet. O negócio não é o celular. O negócio é que no nosso aparelho hoje tem um negócio chamado internet. E por ter internet, é bênção. O culto está sendo transmitido. Tem gente me ouvindo agora.
pelo Facebook. Então a internet, ela nos aproximou. Foi a internet que fez com que o meu filho lá em Curitiba entre em contato com a mãe dele no vídeo. Aí mostra os netinhos, a avó fica toda feliz. É por causa da internet. Mas também a internet, infelizmente, faz a gente também ter acesso a muita bobagem, a muita besteira. Então toma cuidado, tá? Porque as teorias estão aí. Tá bom? Agora é o 8, vem aí, agora é o anticristo, é o que vai fazer e tal, porque a gente vai entrar em 2030, não sei o quê, é a terceira década do novo milênio. Irmão, esquece isso aí. Faz o que a pastora falou aí, a missionária. Vamos cuidar de meia dúzia, porque Deus vai te dar uma dúzia. Vamos focar no Evangelho. Deus abençoe. Estou vendo ali o Flávio aqui, ó, nosso querido, fez ontem esse trabalho. Cadê a tua mulher? Daniela está aí também? Daniela está aí. Ontem, ó, não sei se você sabe, 32 jovens aceitaram a Jesus. Vou falar mais alto. 32 jovens adolescentes, estavam aqui ontem de joelhos chorando, né? Renovação, é isso aí. Vamos focar nisso. Vamos focar nisso. Vamos focar em pregar isso aí, cuidar. Que agora o desafio é cuidar desse pessoal todo aí, os 32 agora, é que é o grande desafio. Então vamos focar nisso como igreja. Esse negócio de papa, tá? Essas teorias que estão aí, deixa essas teorias para lá. É que é o próximo, é o tal, é o que vai fazer aliança com o anticristo. Você vai ficar pegado a isso, deixa isso para lá. Aquele dia e hora ninguém sabe. Vamos focar, vamos pregar, isso aí, vamos evangelizar, vamos cuidar das almas, né? Porque na igreja, como a irmã falou, é verdade. Eu tenho aqui uns Pedros, mas também eu tenho umas Pedrinas. Eu tenho Pedro e Pedrinas. São mulheres. E a gente tem que cuidar, né? Porque eu e você cuida amanhã uma tocha, né? Amanhã está aí ganhando alma, né? Eu tenho gente hoje pastoreando a igreja nossa, que chegou como Pedro, ó, doidão, bebia, e hoje é um pastor. E está pastoreando aonde ele chegou embriagado um dia. Isso é Deus, aleluia. Só Deus que faz isso. Vamos então dar agora nossas ofertas, os dízimos. Eu tenho reiterado aqui, irmãos, que a palavra diz, Malaquias 3,10, traga o dízimo à casa do Senhor. Traz o dízimo. Quando eu trago o dízimo, eu faço 3 coisas. Eu estou adorando a Deus. Que o dízimo, esse momento também é um momento de adoração. Tá? Isso aqui agora não é... Irmão, vamos dar uma pausa agora no culto, que a gente vai falar agora de oferta, de dízimo, envolve grana, depois a gente volta para o espiritual. Negativo. Esse momento também faz parte da adoração. Ouviu um aleluia. Tá? Então, quando eu trago, eu estou adorando a Deus. Eu adoro a Deus com a mão levantada, eu adoro a Deus louvando. O Diegão vai louvar daqui a pouco, pastor Diegão. Você adora a Deus louvando. Eu adoro a Deus dizendo glória a Deus, aleluia, meu Deus. Mas eu adoro a Deus também, ó, no envelope. Esse envelope também aqui também é adoração. Isso aqui também eu demonstro adoração. Então, tem até o QR Code. Eu vou dar aqui pelo eletrônico. Então, eu adoro a Deus também dessa forma. Então, quando você traz a casa do Senhor, você está adorando a Deus. Olha para mim, não olha para o alto. Você está adorando a Deus quando você traz. Segunda coisa, você está mostrando também para Deus gratidão. Gratidão. Porque tem gente desempregada. Ó, onde você trabalha, tem uma pilha assim de currículo que é na tua vaga. Ó, uma pilha, assim, ó, gigante. E você está lá trabalhando. Então, é a maneira também de você demonstrar gratidão a Deus por aquilo que Ele tem te dado. E quando eu também trago, Malaquias 3,10, trazei, também demonstro obediência. Que ali é direto, né? Ali, assim, é uma ordem, né? Trazei. E não é uma ordem do Malaquias, é Deus falando através do profeta. É só você ler o texto, você vai ver que é Deus usando o profeta, dizendo, fala ao povo para trazer a minha casa. É isso aí. E não muda nada hoje. Porque o que mantém, não é para haver alimento, então o alimento é aqui, é isso aí. Vou te dar um exemplo. Luz da igreja que a gente tem que pagar, que eu não paguei ainda. R$3.000. Eu tenho que pagar essa semana aí, a luz da igreja. Porque ela venceu mês passado, dia 29 de março. A nossa luz vence no último dia. Então eu já tenho que pagar, daqui a pouco já chega uma cartinha, 15 dias, não sei o quê. Então tem que pagar a luz essa semana. R$3.000. Máquina de ar. E a minha intenção aqui é botar mais uma debaixo da galeria, 2 em cima da galeria, ok?
É isso aí, 2 embaixo, 2 em cima, tirar aquela ali, meter de 60 mil, aí vai ter aquele verão, o verão tu vai entrar, pô, meu Deus, que bênção. O climatizado, eu quero ver quando vem a continha também, a continha. Pastor, liga a máquina de ar, falar para ligar a máquina de ar é fácil. O negócio é que vem a conta, irmão. Imagina essa igreja com essas 3 aqui, 85 mil vaporando, 2 de 60 de baixo, 2 de 60 em cima, mais uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu irmão, também quando vem a conta. Então, é isso aí. Então, quando fala trazei para que haja mantimento, é isso aí, para pagar uma luz. Tá certo? Estou dando só um exemplo, para pagar a luz. Estou dando um exemplo. Então, vamos agora ofertar, vamos entregar os dízimos, quem tem os dízimos, e o pastor Diegão vai estar louvando. Depois o pastor Jefferson ora pelo término. Eu tenho aqui a presença de um pastor, lá do Manguaíba 2. Está conosco também lá da Rua 14, eu estou vendo ali o segundo lá do pastor Alessandro, com a esposa. Fica de pé, o nosso pintor, é Jairo, não, é o Elton, está aí, ó. A esposa, cadê a esposa? A guerreira, aí, ó. Lá da 14, filial aí, mais antiga, estão aí conosco aí também. E o pastor Jefferson é do Manguaíba 2. Ele vai estar orando pelo término. Vai tocar para ele, né? Isso aí, ó. Esse jovem aqui é casado com a filha do irmão Paulo, olha aí, ó. Vamos ofertar, vamos entregar dízimo. Depois a gente já está fechando. Pronto, aí vocês vão cedo. Próxima terça, pastor Robson, o Robson Alencar, falando sobre prosperidade, tá certo? Prosperidade, mas essa prosperidade do Evangelho. O Evangelho que nos faz próspero. Logo em seguida, a gente dá aí uns 2 avisos e a gente fecha. Vamos ofertar. Tiver dizimista, o pastor Vinícius vai estar aqui, nosso segundo vice, fazendo aqui a oração pelos dizimistas. Diegão, o microfone é seu. Depois que a gente recolher, irmãos, a gente faz a oração, tá ok? Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça tremer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça tremer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Além do véu eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e quebrar a libertação e o teu poder para curar, as cadeias quebrar. Soberano Deus, eterno Pai, aqui se encontra a oferta e o dízimo do teu povo, que tu venha repreender o espírito devorador, portador, livrador, repreende o espírito de miséria, o espírito de olho grande, que nesta noite tu venha abrir a janela dos céus e venha derramar a bênção semedita sobre a vida do teu povo, dando vitória nas causas, na justiça, destravando aquilo que está travado na vida do teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Não importa o que enfrentarei, a unção imbatível serei. Quantos podem aplaudir o Senhor? Para Jesus, bem forte. Aleluia! Amanhã nós vamos ter a consagração a partir das 9 horas da manhã. A consagração missionária Rafaela e toda a sua equipe. Mas também estaremos com alguns homens fazendo uma limpeza lá atrás, na igrejinha antiga. Aproveitar os homens que estão aqui, está livre amanhã, vem aqui nos ajudar. Nós vamos limpar lá, porque vai ter o batismo no primeiro domingo de maio. Vai ser o nosso primeiro batismo nas águas. Está tendo aula agora de discipulado, junto. Ali está o pastor Gil, uma equipe, já preparando os candidatos para o batismo. Primeiro domingo de maio, primeiro batismo do ano de 2025. Vamos fazer o batismo, tá? Outra coisa, pastor, o meu filho tem 10 anos, está fazendo e quer se batizar. Está tudo tranquilo. Tem a tua autorização, pai? Mãe? Vou batizar ele com o maior prazer. É melhor ver um filho com 10 anos sendo dedicado para Deus do que estar sendo dedicado para o diabo. Porque assim como você vai batizar o seu filho com 10 anos, tem gente entregando o filho para o diabo com 10 anos. Tá certo? Então não vou dar muito detalhe. Nem preciso. Então, está tudo tranquilo. Eu só não batizo aqui bebê. Bebê eu consagro, mas tem 10 anos, vou batizar ele lá no primeiro domingo de maio. Vai ser uma bênção você ver o seu filho descer as águas. Então a gente vai dar uma limpeza lá atrás, tá capinadinho, mas tem que lavar bonitinho, deixar tudo ok para o batismo que já está se aproximando, sem ser agora esse fim de semana. No outro fim de semana nós vamos ter o batismo. Maio é o mês da família, maio, mês da família. Durante todo o mês de maio, nós vamos estar aqui com os trabalhos voltados para a família, orando pela família. Segundo domingo de maio, ceia da família, onde é o dia das mães, mas nós vamos ter à noite a Santa Ceia da família. Você, mamãe, poder ceiar com seu filho do seu lado, o seu filhinho perto de você e vocês ceiando. Então vai ter a ceia da família, oração da família, é o mês todo dedicado à família. As pregações, os ensinamentos, nós vamos já abrir com uma semana de oração, 7h30 a 8h30 aqui na igreja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia oração de manhã. Vai ter o jejum também, logo no início também, um jejum pela família. Nós vamos estar aqui, orando pela família, clamando pela família, fazendo um trabalho especial pela família, seja de oração, seja de palestra. Quem vai abrir, aí a pastora Arlete vai estar pregando. Aí vem um segundo domingo, é a ceia, vai ser à noite, é a ceia da família. Aí vai vir no terceiro domingo um pregador aqui, o Marcelo, trazendo a família dele toda. O filho dele toca trompete. E o nosso lema esse ano é Josué 28. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Traga o nome desse teu filho que não está servindo ao Senhor. Traz o nome dele durante todo o mês. Todo culto vai ter o clamor. Você vai levar, vou arrumar até aquelas pastas. Vou dar aquelas pastas para vocês com o propósito da família. Você vai levantar o nome do teu filho. Você vai orar, vai pedir pelo teu esposo, pela tua esposa, um cunhado teu que está no mundão, uma prima sua que está lá no mundão, sabe, um irmão seu. Você está na igreja, esse irmão está na bagaceira. Você vai estar pedindo a Deus, e em nome de Jesus, Deus vai salvar essa vida. E você vai falar: eu, não só eu e minha casa não, mas eu e minha família estamos servindo ao Senhor. Minha família está na igreja, meu irmão está lá, meu pai, minha mãe, meu tio, estão todo mundo servindo a Deus. Quem ganha você, quem ganha o reino, quem ganha o país. Porque uma pessoa na igreja, irmão, é menos um nesse mundo doidão aí, ó. Toda hora uma doideira, é roubo, é maconha, é cocaína, é crack. O mundo está cheio de coisa aí para destruir a família. Porque um filho no crack é uma família destruída. Um marido na cocaína é uma família destruída. Um filho roubando é uma família destruída. Estão entendendo? Amém ou não amém? Então nós temos que estar junto nesse trabalho, orando, clamando. E vamos ungir algumas ruas de Palmares, começando com essas aqui, logo aqui atrás da igreja. Ungindo a rua, pedindo pelas famílias, para Deus quebrar todo o jugo do inferno. Ungindo essa rua aqui, ó. O outro dia tinha um endemoniado aí, soltou o rapaz ali, ó. Soltou o Bento, se eu não me engano. O cara entrou aqui de dia, o Bento chegando, o cara, nós vamos ungir isso tudo aí. Vai roubar lá no inferno. Deixa Palmares em paz. Então a gente tem que guerrear. A gente não pode vendo isso, está acontecendo, é o demônio, é o capeta, irmão.
Pelo amor de Deus. Isso não é fé. Porque onde a fé há ação. Vamos chamar a gente de maluco, é bobagem. Deixa chamar. Se você estiver preocupado com o que vão falar de você, tu não sai nem de casa. Então vamos ungir essa rua aqui, vamos ungir essa antiga avenida A, vamos repreender esse espírito, esses motoqueiros que quer roubar, que saia daqui em nome de Jesus. Vai longe, sai fora. Temos que orar pela nossa comunidade, pela onde a gente está, que habita e criamos nossos filhos. Tá? Não tem que. Vai ser ruim, daqui a pouco está alguém entrando em Palmares, alerta ligado. Tem que entrar, a luz interna ligado. Não é possível que vocês estão felizes com isso. Nós não podemos aceitar isso. Não está acontecendo e nem vai acontecer em nome de Jesus. Porque aqui tem uma igreja guardiã. Tem uma igreja guardiã. Tá? Tem que ser uma igreja guerreira, para cima, de fé, de crer, de acreditar. Porque é onde a fé é a ação, atitude. Agora, que fé é essa que não haja? Só fé é só aqui para ficar aqui dentro de 4 paredes? Então nós vamos sair para fora, meter óleo, ungir, quebrar, repreender, clamar ao Senhor. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Então nós vamos clamar e Deus vai nos dar resposta. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos nos colocar de pé, por gentileza, para a gente orar pelo término. Aí, ó, 8, no meu relógio, 15 para as... 15, né? Aí, ó, 15 para as 8. Já estou terminando. Para as 9, melhor dizendo. Pastor Jefferson vai lá pelo término. Quero comunicar que tem uma cantina funcionando. Paçoca, bala de amendoim, isso aí é fogo, hein? Salgado, R$3, suco natural, aí, ó, suco natural, fica tomando refrigerante, ó, R$7,00. Açaí de garrafa, R$14, biscoito, R$20, ainda tem cafezinho por R$2. Irmão, escute bem, o meu sonho eu vou realizar. Eu vou acabar com essa cantina aí, vou transformar isso numa cafeteria. Negócio de cantina, aquela bagunça que vocês vê lá, aquela favelinha, aquele monte de madeira, a gente vai jogar, vou até queimar aquele troço. Queimar aquela porcaria. Nós vamos botar ali embaixo uma cafeteria. Toda bonitona, fundo legal, arrebaixado, chegar. Ainda vai ter cadeirinha para vocês sentar, as cadeiras. Irmão, eu quero um milkshake. Ou então aquele outro que toma muito do craque do pão, como é que é o nome? Irmã Eliane, o que você quer? Eu quero um cappuccino. Vai meter uma cafeteria aí, acabar com esse negócio aí, vamos ver só, o negócio vai ficar bom. Vamos orar pelo término, é contigo. Glória a Deus, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glorificar a Deus pela vida da missionária Simone. A gente pelejamos lá naquele seminário, né, irmã? É uma benção, palavra poderosa que a senhora trouxe nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos nesta noite, agradecer a Deus, em nome do Senhor. Senhor soberano e eterno e poderoso Deus, te louvamos e te bendizemos a ti, Senhor da glória, porque passarão céus e terra, mas a tua palavra não passará, Senhor da glória. Quer comamos, quer bebamos, ó Pai amado, façamos todas as coisas, tudo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nesse momento, ó Pai, o Senhor nos despeça debaixo das tuas mãos potente, Pai, pois estamos alimentados por uma palavra, Senhor. Seja conosco, Pai, na saída deste lugar, meu Senhor, tudo debaixo e no controle das tuas mãos, assim engrandecemos o teu nome nesta noite, em nome de Jesus que vive e reina para sempre. A paz do Senhor para a igreja, amém? Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que as doces e infinitas consolações do Divino Espírito Santo, seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus, todos digam. Amém. E a vitória nossa está terminada em nome de Jesus. Deus abençoe.